Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam também assim como eu, aguardando ansiosamente para o retorno das nossas aulas presenciais. Turma, hoje a nossa aula será de produção de texto, ok? Produção de texto. E eu achei aqui um assunto muito importante para vocês. Quero trabalhar com vocês hoje sobre alguns cuidados que devemos ter ao produzir um texto. Cuidados básicos, porém, todos nós precisamos ter no que diz respeito a produzir um texto. O que é produzir? É elaborar, é confeccionar, é fazer, é criar. Normalmente, nós chamamos de redação. Redação, a gente costuma dizer que é o texto que a gente cria, certo? Então, a produção do texto, né, é a mesma redação. Porém, para que a gente faça uma boa produção de texto ou uma boa redação, precisamos ter alguns cuidados, não é verdade? A verdade é que para tudo nessa vida a gente precisa ter cuidado. Então vamos lá, vamos prestar atenção em alguns itens básicos, tá certo? Que vão te ajudar. O primeiro ponto que precisamos ter com cuidado ao produzir o texto é: precisamos ler a proposta com atenção, certo? Normalmente todo texto ou toda redação, ou a grande maioria das redações, ela vem com alguma proposta, certo? Algum tema, algum assunto, né? E a partir daí você vai criar uma história, um relato, um documentário, enfim, você vai elaborar alguma coisa sobre aquele tema, tá certo? Sobre aquele assunto, tá bom? Então a primeira dica que você precisa usar como cuidado na produção de texto é: organize as suas ideias, certo? Pense primeiramente naquilo que você quer escrever, né? Eu costumo dizer, chamar de rascunhos, rabiscos, tá bom? Eu normalmente, quando eu quero fazer algum tipo de redação, eu pego uma folha em branco, um caderno em branco, né? Uma canetinha, um lápis, e antes mesmo de fazer aquela redação, né, a principal, eu primeiro organizo as minhas ideias, tá bom? Vamos dizer que a redação que eu quero é sobre escola. Então, quais ideias eu tenho que ter nessa redação? Com certeza eu vou falar, além da escola, eu vou falar de amigos, eu vou falar de material escolar, eu vou falar de diversão, de aula, de professores. Então, tudo isso são ideias. Eu posso muito bem falar de algum momento na hora do recreio, de alguma coisa engraçada que aconteceu dentro da sala, fora da sala. Isso é organizar as ideias. Depois que eu organizo as ideias, eu começo a montar a minha história, a minha redação. Ou seja, eu comecei a produzir o meu texto. Então vamos lá. Primeira dica: organize as suas ideias. Pense primeiro no que é que você vai escrever, para que você não escreva tudo de forma aleatória, sem, entre aspas, sem pé e sem cabeça. E isso pode tornar sua redação um pouco cansativa e, quem sabe, né, deixá-la não muito agradável para quem vai ler. Tá legal?
Essa é a primeira dica, é o primeiro cuidado que a gente deve ter. O segundo cuidado é usar letra legível, entendeu? Usar letra legível. Professor, o que é usar letra legível? Usar letra legível é escrever de modo que as pessoas que vão ler, no caso, principalmente os seus professores, né, possam entender. Usar uma letra em que quem estiver lendo, o leitor, ele possa entender, tá bom? Infelizmente, existem alguns alunos que têm sim aquela dificuldade, né, na questão da caligrafia, ainda tem um probleminha e outro, certo? Para esses, tá bom? Eu peço a vocês, pratiquem, escrevam, sabe? Não tem como você melhorar a sua caligrafia sem você escrever. Não dá, é impossível melhorar a caligrafia sem praticar. E como é que eu pratico a caligrafia? Escrevendo. Eu só pratico a escrita escrevendo. Então, o segundo cuidado que eu devo ter ao produzir um texto é escrever, usar uma letra legível, onde o leitor possa entender. O terceiro cuidado que eu devo ter na produção de um texto é dar ao texto um bom título. Em alguns casos, principalmente em algumas das nossas avaliações, a gente já pede para que vocês criem um texto a partir de um tema já, de um título. Em outros casos, vocês deverão dar um título ao texto que vocês vão fazer. Professor, então que cuidado eu devo ter com esse título? Você nunca poderá fazer um título ou criar um título e a sua história, a sua redação ser completamente o contrário daquele título. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo exemplificar para vocês. O assunto que eu quero é escola. Então vamos lá. O tema da redação que eu quero é escola. Esse é o tema. O tema é o assunto principal. É o assunto geral. O tema é escola. Então eu vou criar uma redação sobre esse tema, ou a partir desse tema. Que título eu poderia dar para a minha redação? Posso muito bem dar A Escola Encantada. Posso muito bem dizer Minha Escola Favorita, dentre tantos outros títulos que eu posso muito bem dar à minha redação ou ao meu texto. Lembrando que o texto tem também que estar relacionado a todo esse assunto, tema, título. Eu não posso de maneira alguma cometer esse erro. Se o tema é escola, onde é o assunto, eu dei o título como Uma Escola Encantadora, jamais eu vou poder falar de um outro assunto completamente diferente ao produzir o meu texto. Entendeu? Então, a terceira dica é dar um título ao texto. Seja criativo ao dar o título ao texto. Vamos para mais algumas dicas aqui para vocês, tá bom? Outra coisa que vocês precisam principalmente ter como cuidado é
no uso da pontuação. Vocês precisam ter cuidado no uso da duas coisinhas, pontuação e acentuação, certo? Pontuação e acentuação são dois pontos muito importantes que vocês precisam, de fato, ter bastante cuidado, certo? Precisam, claro, respeitar todo tipo de acentuação e todo tipo de pontuação, tá bom? Essa é uma dica importante de cuidado que você deve ter, tá certo? Vamos lá. Outro cuidado que você deve ter. Esse cuidado é muito interessante também. Cuidado com as repetições de palavra, certo? Frases repetidas, palavras repetidas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer um exemplo aqui para vocês. Nosso tema principal é escola. O meu título, o título da minha história, da minha redação, do meu texto é A Minha Escola Encantadora. Então vamos lá. Eu estou falando, era uma vez, né, num belo dia de sol, certo? E aí eu vou repetir algumas palavras. Num belo dia de sol, onde eu amanheci com muita coragem e com bastante coragem, certo? Eu me levantei, né, tomei o meu banho, vi que o sol estava bastante quente, né, e mesmo com coragem eu fui à escola. Percebam que eu iniciei o meu texto usando algumas repetições, né? Eu usei muitas palavras, coragem, eu usei muitas palavras, sol, quente. Então, eu dei a esse texto um início muito que errado, certo? Muito que errado. O início desse texto foi um pouco que errado, tá certo? Primeiro, por causa das repetições de algumas palavras que eu usei. Segundo, que ficou um início meio que vazio, né? Vocês podem notar que foi um início muito vazio. Poderia muito bem usar um início mais diferenciado, certo? Era uma vez, numa manhã de segunda-feira, num belo dia de sol, vírgula, acordei com bastante entusiasmo, empolgado, pois hoje é o meu primeiro dia na escola. Ponto final. Introduzi o meu texto. Daí em diante eu vou continuar o meu texto ditando, escrevendo sobre como foi o meu primeiro dia de aula, né? O que aconteceu, o que deixou de acontecer, e aí você vai desenhando, né? Montando todo o esquema de um bom texto, tá certo? Então, cuidado com as repetições de palavras, tá bom? Cuidado, muitas palavras em uma mesma frase, né? Palavras repetidas, muitas frases repetidas, né? Por quê, você foi, mas você era para ter ficado, e você quando não foi. Então, essas coisas nós precisamos, né, ter o cuidado. Tá legal? É uma dica importante, viu? Outra dica que você precisa ter como cuidado ao produzir um texto. Use sempre um dicionário, tá certo? Use sempre um dicionário, né? Principalmente se você estiver fazendo em casa e tiver essa liberdade.
Algumas ocasiões na sala de aula a gente não faz o uso do dicionário. Isso é verdade. Em outras, sim. Porém, sempre que for possível, tem que ser usado um dicionário, né? Para que usar o dicionário, professor? Na dúvida de alguma palavra, como se escreve, o significado, que normalmente a gente faz uma frase, encaixa nessa frase uma palavra e achamos que o significado dela é quando na verdade é completamente diferente. Daí a gente estraga toda aquela frase e, consequentemente, todo o texto. A gente está colocando a perder o texto, tá bom? Vamos lá. Uma coisa importante também, que eu estou já concluindo, certo? Nesse assunto, que é muito interessante para vocês, cuidados que devemos ter ao produzir um texto. Precisam ter esse cuidado. Nós precisamos ter, eu preciso ter esses cuidados. Vocês precisam ter esses cuidados, principalmente nas avaliações de vocês, nas provas. Vocês precisam ter esse cuidado, tá certo? Eu percebo algumas coisas que ainda estão faltando, certo? Para uma grande parte aqui melhorar. Ainda falta muito, tá bom? Mas a gente vai conseguir, nós vamos melhorar, com certeza. Ainda esse ano vamos ter ótimas redações, ótimas produções textuais, tá legal? Lembre-se, um cuidado que você deve ter. Lembre-se, todo texto ele deve ter início, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, introdução, onde eu vou introduzir a história. O meu pontapé inicial. Era uma vez, certo dia. Hoje, bem cedo. Então, o início é a introdução. A partir daí, o meio, a metade do texto, o desenvolvimento, o conteúdo maior, onde eu vou colocar toda a história ali, certo? E, por final, o fim, a conclusão, onde eu faço um resumo de toda a história que eu criei, né? Onde eu termino, tá bom? Na maioria das histórias que a gente vê, né, que a gente lê, normalmente você vê, né, e eles foram felizes para sempre, né? Ou seja, é um final que você tem que dar, né? Você tem que resumir aquela história e fazer uma conclusão, né? Fazer uma conclusão, né? O assunto escola, o tema Minha Escola Encantada, eu fiz todo aquele texto ali sobre o que aconteceu, sobre o que deixou de acontecer, e aí eu vou encerrar. Portanto, neste meu primeiro dia de aula, aconteceu tudo como eu queria que tivesse acontecido. Foi o melhor dia da minha vida. Pronto. Ponto final. Eu encerrei toda a história. Legal? Por final, gente, para a gente encerrar aqui essa aula, que não deixa de ser uma aula, um dos pontos também importantes. Terminou o texto, concluiu todo o texto. Você tem que reler o seu texto com atenção. Leia ele, releia ele,
veja se você errou alguma coisa. Caso tenha errado, corrija, né? Corrija ali uma palavra, uma frase, algum sinal de pontuação ou de acentuação que você deixou de fazer. Por isso que é muito importante você sempre fazer essa revisão. Você mesmo tem que fazer a revisão dos próprios textos que você fez. Você tem que fazer, certo? Principalmente quando você terminar de escrever. Faça a revisão do seu texto, perceba o que está legal, perceba o que não está legal, porque quando você relê o texto que você criou, você vai perceber se você usou, né, ou não, se você teve ou não os cuidados que eu acabei de citar para você ter, certo? Então, gente, que vocês possam aproveitar essas dicas. Esses cuidados são muito importantes na produção de um texto, tá certo? Está vindo aí novas avaliações, então vamos colocar estes cuidados em prática para que o seu texto, a sua redação, ela seja avaliado como uma redação de nota 10, tá bom? Um abração para vocês, um beijão a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.